todas as técnicas da Rússia, respiração pelo nariz, por um nariz, pelo outro, a parte científica. A gente vai ver as coisas mais importantes. Mas é óbvio que para apostila é aquilo. Nós vamos aprender aqui toda a base, todas as técnicas, mas óbvio que esses conhecimentos detalhados, vocês estão levando uma apostila incrível para casa, com o número da universidade, o nome dos médicos, toda a parte da respiração, todas as técnicas. Então nós vamos ver a parte geral e a parte principal aqui. E depois, na apostila, vocês vão ter tudo miuçado aos detalhes, tá bem? Eu vou começar para dizer algumas pessoas que não me conhecem. Pode ficar, vocês não vão precisar disso agora. Quando precisar, eu aviso. Quero falar quem é o Dô, que era eu. Dá para ver ou tá muito escuro? Dá. Tá muito claro? Mas dá para ver. É mais um... Tava. Eu quero começar a dizer justamente sobre o princípio do que nós vamos falar aqui hoje. Que o amor me destruiu, mas o conhecimento me salvou. E como aqui todo mundo já partilhou um pouquinho da sua história, do que viveu, eu acho que esse amor aqui é o que nos destruiu e nos machucou muitas vezes. Por isso que, se eu me emocionar, vocês não se preocupem, tá? Eu sou assim mesmo, porque eu começo a... Por isso que o amor sem conhecimento é prejudicial, né? Esse amor escandaloso de querer ajudar os outros, ou até de amar mesmo as pessoas, sem o conhecimento, destrói. E vocês vão ver um pouquinho, eu desde pequeno tive essa mediunidade, essa sensibilidade, então era um menino muito sensível, sentia as pessoas, chorava a dor das pessoas, via as pessoas. E no mundo onde nós nascemos, isso não é bem visto, quanto mais para um homem. E sentia essa repressão, né, de ser sensível. E aquilo começou a me destruir. E eu fui para a igreja, vou mostrar um vídeo para vocês. Eu tinha 12 anos. 12. Dos 12 aos 18. Isso foi na favela no Brasil. São Paulo, foi Ceará, Pernambuco, isso foi numa favela no Rio de Janeiro. Eu era feio demais, meu Deus. Bahia, não lembro onde era isso. Mas a voz é a mesma ainda. Pode passar. Então, esse aqui eu falo que é o primeiro nível de consciência de Deus. Que é aqui que eu quero começar a explicar para vocês. Primeiro nível de consciência de Deus é quando nós achamos que Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Estava errado? Não estava. Era um nível de consciência, né? Porque, como eu disse, eu sentia Deus. Eu fazia tudo isso que eu faço hoje, mas de uma outra forma, sem conhecimento. Então, isso me causava muita confusão. Alguns de vocês já sabem da minha história. Eu, com 9 anos de idade, fui abusado sexualmente pelo filho do pastor. Passei 2 anos nesses abusos. E foi depois onde eu tentei me matar, onde ali tive muitos problemas. E foi onde eu depois me mergulhei na igreja para querer resolver esse meu problema, esse meu amor, que eu disse, essa sensibilidade. Então eu passei dos 12 aos 18 anos, eu era jovem que só usava terno e gravata, conforme na igreja protestante no Brasil, e viajei o Brasil todo, era líder dos jovens e comecei a pregar pelo Brasil todo, e sentia Deus, via milagre acontecendo como eu vejo hoje, só que era o meu primeiro nível de consciência de Deus. De achar que Deus está no céu e eu estou aqui na terra e eu tenho que ficar implorando pelaquela misericórdia, pelo aquele perdão. E ao mesmo tempo, por conta da minha homossexualidade, eu me sentia rejeitado, não me sentia amado. E quando a igreja descobriu que eu era homossexual, me colocou para fora do dia para a noite. E ali eu fui minha carreira como engenheiro civil, larguei a religião
e não queria mais saber de religião, porque para mim já não fazia mais sentido e não acreditava já em muita coisa do que falava ali. Fiz a minha carreira como engenheiro e eu falo que a vida é como se fosse um pêndulo, né? Aquilo que nós temos de bom, se a gente joga para o outro lado, eu, desse menino bonzinho que vocês estão vendo aqui, eu virei uma pessoa super arrogante, aquele engenheiro vaidoso, queixo em pé, onde maltratava as pessoas, era empregado. Então, criou aquela arrogância, aquela raiva dentro de mim. Pronto, com razão ou sem razão, foi o meu caminho. E fiquei 8 anos no Brasil nisso, e foi quando eu vim para a Europa, há 10 anos atrás, para Londres. Então, como engenheiro civil no Brasil, eu fui lavar prata em Londres, e aí foi onde eu fui começar a entender a realidade, de começar a olhar para a vida de outra forma. Fui para Londres 1 ano, vim para Portugal já 9 anos atrás, reconstruí a minha vida como engenheiro, abri uma empresa de obras públicas, outras de obras privadas. Comecei de novo a subir na vida, então jovem de carro descapotável, entrava nas festas, aquela coisa toda, leonino. E só que ao mesmo tempo, tentando me encaixar numa sociedade, tentando me encaixar como... Primeiro eu fui expulso da igreja por conta da minha sexualidade. Meus pais também me expulsaram de casa por ser gay. E foi quando eu comecei essa trajetória sozinho. E eu falo que tudo na vida tem um porquê. Eu olho para a minha história com muito orgulho, porque é através do que eu passei, ou de tudo que eu passei, que eu sou quem eu sou hoje. Foi através de toda essa história que eu escrevi o livro Voilá, que é o primeiro livro do mundo que fala sobre espiritualidade e sexualidade. Nesse livro, por mais que tenha aí LGBT é para toda a família. Porque, na verdade, para que vocês entendam, não existe heterossexual, bissexual. Cada ser humano tem uma identidade, cada ser humano tem uma sexualidade. E a questão, é por isso que eu falo que a sexualidade está muito a voltar com a espiritualidade. Porque sexualidade é troca de energia, sexualidade é manifestação da nossa energia, do nosso ser. E a gente entender o que é a nossa espiritualidade, o que é a nossa sexualidade, né? E a religião tentou apagar isso, né? A religião, se você falar de sexo, você não pode falar, você não é uma pessoa espiritual. E perdeu essa questão do... Porque o sexo, o que é? O sexo é o maior prazer que o ser humano pode sentir na Terra. Por isso que nós somos gerados através da energia do sexo, né? Porque o nível de energia sexual é um nível muito maior do que qualquer outra coisa. Por isso que nós, quando somos gerados, é através dessa energia. Então, tudo que o mundo nos mostra, ou é para fazer nós ficarmos viciados nisso, como a nova geração, ou para tentar apagar esse fogo dentro de nós. E a Kundalini, as pessoas que trabalham com essa energia sexual, falam muito disso. Então, no meu livro, vocês vão entender muito sobre essa questão da individualidade de cada um, do masculino, do feminino, onde nós vamos também ver algumas coisas na sessão. E aqui foi onde eu passei o meu primeiro livro. Aqui sobre mim eu já contei um pouco, foi quando eu fui para Paris, veio o Covid, na verdade, eu estava como engenheiro aqui de obras públicas e de obras privadas, e foi quando eu falei, né, que a espiritualidade não é um chamado, é um empurrão. Então começou tudo a desmoronar, veio o Covid, uma das minhas obras começou a dar muito prejuízo, eu comecei a ter umas bolas de pus na minha cabeça, soltando no meu braço, eu fui para o hospital, descobri do meu relacionamento que estava sendo traído. É aquilo, parece que tudo desmorona de uma vez só. Mas eu nunca deixei da minha mediunidade, isso era interessante. Eu estava, sei lá, numa festa ou nos amigos, eu falava, olha, seu pai está aqui, ele está te dizendo... Eu levava a espiritualidade muito assim. Olha, seu pai está aqui, ele está te dizendo isso, olha, estou vendo a sua avó, está te dizendo isso, estava no Uber, olha, está acontecendo isso, entregava e ia embora, sem compromisso. Até que chegou, porque, como eu disse, eu vim com essas crenças da religião, da igreja, e isso me deixou muito marcado. E nós vamos falar um pouco sobre o que isso impacta na nossa vida. Porque falar de energia, falar de espírito, falar de orixá, falar de natureza, você é um demônio, vai para o inferno e acabou. Era nesse nível de preconceito. Eu posso dizer, de todos aqui, era a pessoa e ainda devo ser a pessoa mais preconceituosa de todas. Até que eu prometi a mim mesmo, falei assim, olha, eu não vou mais para uma religião, eu não vou mais para uma casa de terreiro, para que alguém me ensine. Eu falei, se vocês quiserem me ensinar, vocês vão ter que descer e me dizer o que tem que fazer, porque eu não vou mesmo. E aí foi quando eu recebi a oportunidade para ir para a Suíça.
passar 3 anos lá para construir uma usina nuclear. E eu fui, mas antes de eu ir, eu passava por uma senhora africana, que ela só atende incorporada, e eu nunca nem sei o nome dela, e ela me orientou, começou a me falar tudo que eu tinha que fazer. E eu comecei, nesses 3 anos na Suíça, foi os 3 anos que eu só trabalhava, e juro pra vocês, eu falo macumba, mas macumba é bruxaria para entender o que está acontecendo, sozinho. Comecei a ver os espíritos, meus guias, eles começaram a me dizer muita coisa, comecei a jogar tarô, acho que todo mundo começa com tarô. E eu falei, como digo, de todas as terapias, acho que o tarô era o que eu tinha mais preconceito. E acreditem, acho que uma das melhores técnicas que eu tenho é de tarô. Eu jogo a carta, eu posso embaralhar 3 vezes e jogar, vai sair 3 vezes a mesma carta. Aí eu falava, não é possível. 3 vezes e saia... E eu falei, Deus, justo aquilo que eu mais criticava. Ele falou, justo aquilo que você mais criticava é o que você é melhor. E eu tomei essa lapada. E eu era amiguinho dos Betinhos de Cascais. E eu era desse meio. E aí foi uma época de Halloween. E eu vim da Suíça pra cá. Na casa lá da Lili Canessas, um pessoal, pronto. E todo mundo fantasiado. Eu falei, eu vou de bruxo, vou aqui de mago, vou levar o meu tarô. E vou fazer umas brincadeiras. Eu sento na mesa, fiz lá todo mundo lá, um monte de português cético. Eu sento na mesa 9 horas da noite para fazer algumas cartas e fica até 4 horas da manhã tirando. E a festa o Halloween parou, todo mundo à minha volta, eu não conhecia ninguém, o povo saía chorando. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E acabou aquela sessão, todo mundo, eu quero fazer consulta com você, eu quero fazer consulta com você, eu quero fazer consulta. Eu falei, mas eu não faço consulta, eu sou engenheiro civil. Pronto, e ali tem alguma coisa aqui. O mesmo Deus que eu vi ali na igreja, tem alguma coisa acontecendo aqui por fora. Só que tudo isso para mim ainda era muito esquisito, por não conhecer. O que está acontecendo? O que está por detrás disso? E aí foi quando eu comecei a estudar todas as religiões. Pode passar para mim, meu amor. E aí a gente vai falar dessa consciência é uma escolha e gratidão é o nosso abracadabra. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu acho que isso nos causa muita confusão. A maior problema da nossa geração é justamente esse. É não entender o que é religião ou espiritualidade e não entender o que é nossa sexualidade. Guru Nanak went to Sri Lanka, and the king of Sri Lanka wanted to know the yogic wisdom. So there is a text which Guru Nanak wrote. It's called Prana Sangli, which means the chain of breath. It is this thing. In it, all the postures, all the practices are mentioned. 84 asanas are mentioned. Types of breath exercises are mentioned. Tratkam is mentioned. Kechri, Bhuchri, Chachri, Unmani, Agochri. So the 5 seals to awaken the Kundalini, you must know the wisdom of Kechri, rolling the tongue. Yes. Kechri, Bhuchri, Chachri, Unmani, Agochri. So these are the 5 seals to awaken the Kundalini. It's all mentioned there very specific. And that text has not been translated into English ever. Right? The grace of the Guru, I'm working on some of that segment. And I do incorporate some of those teachings. Pronto, pode passar, André, por favor. E aqui foi quando eu já tinha escrito o livro Vou Lá e falei, esse é o livro original que nunca tinha sido traduzido. Eu falei, não, um livro que nunca foi traduzido, deixa eu lá, eu quero traduzir, quero entender o que está acontecendo aqui. Ele falou muito de Kundalini, eu vi pessoas aqui falando de Kundalini. Kundalini é a ascensão da consciência, elevação da consciência. Todas as terapias têm a maioria, né, ou tem o intuito de você fazer a elevação da consciência. Você adquire a sua energia, ativa a sua energia e eleva a sua consciência. Então, Kundalini, tem pessoas que falam disso como uma técnica. Eu também já fiz muito Kundalini. Só que aquilo ainda me causava, por não entender o que estava acontecendo. E foi quando eu traduzi esse livro, porque a gente vai ver das couraças também, que é o que eu falo, porque que algumas pessoas ativam a Kundalini ou não ativa. E aquilo, são técnicas que nós vamos aprendendo, mas nós não conseguimos conectar com tudo. Não é um raciocínio lógico igual uma matemática, que você pega 1 mais 1 e vira 2. E isso tudo eu sou engenheiro, eu queria trazer isso. E quando eu traduzi esse livro, eu consegui essas respostas, que é o que eu vou trazer para vocês. Então, o Prana Sangli significa corrente da respiração.
nós vamos ver que 90% das terapias envolve respiração, né? Hoje em dia também todo mundo fala do breathwork. Então, um livro de quase 300 mil anos atrás já falava do poder da respiração. Porque nós estamos conectados através da respiração. O ar que você respirou, eu vou respirar agora. O ar que ela respirou, você está respirando e é o que eu vou respirar. Então, a respiração é o que nos conecta. E vocês vão ver que a respiração é o nosso espírito. E aí aqui que a gente vai começar a desmistificar. Eu preciso que vocês comecem a prestar atenção. Bem, o que é evolucionismo e criacionismo? Quem sabe? Nós aprendemos isso no secundário. Não? Evolucionismo, Darwin. O que a gente aprende na biologia na escola? Então vamos lá, vamos tentar desmistificar. Evolucionismo vai falar da criação do mundo, a origem do mundo. Então fala, evolucionismo acredita em Darwin, da teoria dos macacos, e o criacionismo é o que fala de Adão e Eva, que Deus criou tudo. Ok? Então, o que vocês acreditam? O que vocês são? O que vocês acham? Como que originou o mundo? O evolucionismo nós estamos na escola, é uma coisa comprovada, não é? Darwin. Estamos aqui falando de ciências de coisas comprovadas. Então, a teoria da evolução de Darwin, que nós aprendemos na escola, é uma ciência comprovada, até certo ponto. Então, de que houve partículas, de que o homem faz pela seleção natural, isso é uma parte comprovada. Então, nós vamos desmistificar isso, vamos começar por aí. Só que antes, o que fala aqui de Platão e Aristóteles? Ele fala da verdade e das crenças. É isso que eu quero começar a desmistificar para vocês. O que é verdade e o que são as crenças que nós temos? As crenças é aquilo que a gente acredita que nós não conseguimos justificar. E verdade, o que é a verdade? Não, verdade. Primeiro que a verdade, olha, não, é isso que Platão fala. A verdade, ela é imutável, ela é perfeita e ela é inalterada. Alguém aqui é imutável, perfeito e inalterado? Não. Então nós conseguimos ter acesso à verdade? Não. Percebe? Nós não conseguimos ter acesso à verdade, porque a verdade não muda, e nós mudamos. O que ele fala é isso, que entre a verdade e entre as nossas crenças, existe o conhecimento, que é uma parte da verdade que eu conheço. Só que para ser conhecimento, eu tenho que ser uma crença verdadeira justificada. Ou seja, se eu consigo justificar aquilo que eu acredito, deixa de ser uma crença e vira um conhecimento verdadeiro. Se eu não consigo, não é uma verdade, vira uma crença, assim como acreditar em fadas, assim como acreditar em Papai Natal. Por isso que é importante o conhecimento. Jesus fala o quê? Amai-vos e instruir-vos. Não é amar ou instruir, é os dois. Por isso que eu falei que o amor me destruiu, porque eu era uma pessoa com muito amor e sem conhecimento. E aí aqui a gente começa a entender, a gente acha que conhece Deus, mas a gente não conhece. A gente fala que acredita em energia, mas até que ponto o que a gente fala que acredita é uma crença ou é um conhecimento? Porque se você não consegue justificar, é uma crença, como qualquer outra. Não é um conhecimento. E vocês vão perceber que é daqui que sai a nossa energia. Por que algumas pessoas conseguem sentir, outras e todo mundo é igual? O que faz a diferença é que uns conseguem olhar para isso como conhecimento. Outros só olham para isso como uma crença. Por exemplo, quem foi Lúcifer? Alguém sabe dizer? Lúcifer, Satanás, diabo? Isso não existe. Hã? Isso não existe. Pronto, ótimo. Mas alguém acredita? Alguém acredita no diabo, no mal? Ai, que bom. Acredita? Alguém mais acredita no diabo, no mal, no Satanás? Existem energias negativas, não posso dar propriamente o nome do diabo. Sim, mas por exemplo, todo mundo sabe de quem foi Lúcifer, não é? Que foi um anjo caído, aquela história toda. E todo mundo acha que isso é verdade. Sabemos o que inventaram, nos ensinam. Exatamente. Mas se você for entender a história, os templários eram portugueses na época medieval.
E o que aconteceu? Existia o Papa, existia o Felipe o Belo, que foi o rei de França, em que ele estava precisando de dinheiro, e o Papa estava precisando de poder, porque os templários, os portugueses, como sempre, né, já tinham dominado tudo aquilo. E o Felipe o Belo falou, olha, eu preciso do dinheiro que os templários têm. O Papa precisa do poder. Vamos prender os templários, vamos dizer que eles eram adoradores do Satanás, de Lúcifer, e eu fico com o dinheiro, o Papa fica com o poder e nós dois ficamos ganhando. Se a gente for olhar a Igreja Católica, até hoje eles carregam isso como Lúcifer, como Satanás, como verdade. E não conseguem ver que isso é uma crença, para não dizer que é uma mentira. E é por isso que nós estamos falando aqui do que é importante, do que a gente acredita. Porque a nossa realidade é moldada pelo que a gente acredita. Então, a partir do momento e nós somos tão poderosos que se eu acredito, aquilo pode não ser verdade, mas a partir do momento que eu acredito naquilo, aquilo se torna verdade. Muita gente me procura falando, a mulher fez magia pra mim, ela fez aquilo pra mim, ela tentou destruir o meu casamento. Isso acontece? Acontece, se você acreditar que aquilo pode acontecer. Porque pode fazer o que ninguém pode. As pessoas só têm acesso a nós se nós damos abertura para que elas entrem. Então, é isso que nós vamos começar a desmistificar aqui algumas coisas. O que são crenças, o que é verdade que nós não temos acesso de ver e o conhecimento. Então, os mitos é aquilo que a gente já falou, dos milagres. Por exemplo, até essa questão do milagre. Não existe milagre. Milagre é aquilo que a gente não consegue justificar. Por isso que a cura energética, as pessoas acham que é milagre. Não é milagre. Não é. Vocês vão ver aqui que não é milagre. É científico. Bruxaria também, essas coisas que fazem com fogo, não é milagre. Não é bruxaria. E é isso que me deixa fascinado por isso. Porque por mais que o mundo olhe como preconceito, é um ritual, é uma coisa mística. Mas hoje, isso era uns anos atrás. Hoje em dia já não é mais tão místico assim. E vocês vão perceber isso e é o meu objetivo. Então, uma das coisas que é importante de entender, o que é conceito e definição. Para a gente começar a desmistificar, como eu disse, a gente vai sair do nível 0 e vai até o nível que a gente conseguir poder elevar. O conceito é você dizer uma coisa do modo geral. E definir é você definir algo que você não tenha como alterar aquilo. Eu não tenha como, por exemplo, a manga da camisa. Se eu falo uma manga como conceito, pode ser tanto a manga como fruta, a manga de uma camisa, mas se eu defino o que eu estou falando, eu defino de uma forma que aquilo não tem outra escolha. É uma justificativa certa. Pode me passar, por favor. Então, pode passar? Então vamos lá. O que é Deus? Vamos falar Deus no dicionário, tá? A primeira definição de Deus no dicionário, porque a gente falou que acredita em Deus. Então você tem que saber o que é Deus, certo? Então vamos definir quem é Deus. Na primeira definição de dicionário, fala que Deus é um ser sobrenatural. Alguém acredita nessa definição de Deus? Que Deus é um Deus sobrenatural? Vamos lá, vocês têm que falar, porque vocês têm que trazer o que... Não importa se seja certo ou errado, pensa no que vocês acham, porque a gente vai chegar nessa resposta juntos. Mas é esse tipo de definição que eu quero que nós cresçamos juntos e vocês vão entender quem que é Deus. Eu acho que Não, no dicionário fala que o primeiro conceito de Deus é um ser sobrenatural. Alguém acredita nessa... Para ele ser... Então, você acredita num Deus que fez as regras, mas não vive as regras que ele criou. Então é aquele Deus que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Você acredita nesse Deus? Não, um Deus criador de tudo o que existe. A minha pergunta é do primeiro ponto. Não me atrapalha. Então, Sobrenatural. por essa perspectiva. Não. Certo? Tá, percebe? Então, o que as pessoas vão entender? O Deus do hinduísmo, o Deus do africano, o Deus do espiritismo. O conceito de Deus é o mesmo. Mas a gente vai perceber que a definição de Deus é diferente. Os atributos de Deus são diferentes. Por exemplo, esse ser sobrenatural vai falar muito do Zeus, do Deus grego, que é aquele Deus que tem poder sobrenatural, que faz virar animal, que faz... exatamente. Então, esse Deus não existe.
Agora o segundo, o Deus, criador de todas as coisas. Quem acredita nesse? Pronto. Mas para a gente dizer que ele é criador de todas as coisas, nós temos que dizer que ele é a origem de tudo e ele é a causa de tudo. Esse daqui já faz mais sentido. Esse aqui nós já concordamos. Ponto. Então, aqui nós já entendemos que para ser Deus tem que ser o criador de tudo. Ponto. Pode passar. Então, para a gente entender do evolucionismo e do criacionismo, porque se vocês forem entender, a maior briga do mundo e todas as terapias vai começar daqui. E a gente vai começar a entender DNA, energia. Não se assustem, mas isso aqui é importante para a gente começar a definir desde quem é Deus até onde vamos chegar no nosso trabalho. Então, criacionismo vai falar da Bíblia, de Adão e Eva, daquela coisa toda. E do evolucionismo, é um debate criacional que vai falar do evolucionismo, vai falar do darwinismo, que é uma coisa científica. E nós, onde nos posicionamos? E é aqui que a gente vai começar essa formação, como eu disse, do zero. Então, as duas ideias são diferentes. Uma é materialista e a outra é espiritualista. O materialismo vai dizer que a matéria explica a própria matéria. Ou seja, um cientista Darwin, ele só vai procurar a solução da matéria dentro da própria matéria. E o espiritualista, não. Um espiritualista, que eu acredito que todos aqui já não são mais religiosos, são espiritualistas, acredita que existe algo fora da matéria que explica a matéria. Pode passar, André. Então, o que a ciência comprovou? Vamos começar aqui pela teoria da evolução, Darwin, que são coisas comprovadas, nós aprendemos isso na escola. Física, química, biologia, vocês têm isso em Portugal, não tem? Miller, Darwin, das ervilhas, do Gênesis. Não lembra, mas ótimo, mas a gente vai repassar isso aqui hoje. Mas é por isso que a gente estuda isso na escola. Às vezes a gente entende coisas na escola que... Para que serve isso? É para entender a espiritualidade. E a gente vai entender o porquê. Por quê? O que a teoria da evolução fala? De comprovação. Ele fala que é uma evolução biológica em que o ser humano se adapta ao ambiente. Ou seja, organismos simples geram organismos mais complexos e dali eles evoluem. Só que aí o problema é que eles vão dizer que é por seleção natural e as mutações são aleatórias. Ou seja, uma molécula se duplicou em várias moléculas, dali formou os átomos, que formou os prótons, os elétrons, e dali começa-se aquela multiplicação, e dali começa todo o estado começa pelos amebas, depois passa pelos peixes, os anfíbios, que é os sapos, depois sai da água, vai para os répteis, para os primatas, depois os macacos, e depois o ser humano. É isso que o evolucionismo acredita. Mas não tem problema que eles acreditem nisso. Vamos olhar o que eles conseguem comprovar. Eles conseguem duplicar uma molécula na outra? Conseguem. O que eles não conseguem? Pode passar, André. Então pronto, tem a seleção natural e contribuição de Mendel. Pronto, isso daqui é a contribuição de Mendel. Isso é o que eles conseguem comprovar, a seleção natural. Ou seja, que o Gênesis disputa pelo outro, só que depois... O Gênesis maior é aquele que se desenvolve e evolui, que foi Mendel que comprovou isso por Darwin. Então isso é uma coisa comprovada. O que é DNA? É a biblioteca biológica da informação. Vocês achou que ia vir aqui estudar espiritismo, magia, mas a gente vai estar estudando ciências. E é isso que eu quero que vocês percebam, que isso aqui é coisa séria, que o que nós estamos vendo aqui são coisas comprovadas. Por quê? O que Darwin fala? O que a ciência, os maiores cientistas provam? Eles conseguem duplicar uma molécula, eles conseguem gerar proteínas, gerar prótons, eles conseguem gerar tudo. Quais são os únicos dois pontos que eles não conseguem fazer? Origem do DNA e outra, o surgimento da consciência humana. É os dois pontos que a teoria da evolução não consegue justificar. E é isso que nós vamos ver. Por quê? O que é o DNA? O que é o DNA? Alguém sabe? DNA é a nossa biblioteca de informação. É onde tem toda a informação do nosso corpo. Que vai dizer que se eu vou ser loiro, se eu vou ser moreno, se meu olho vai ser claro, se meu olho vai ser escuro. É do DNA que vem toda a nossa informação. Então, a única coisa que as ciências não conseguem comprovar, ou seja, eles conseguem de uma molécula gerar outra molécula? Conseguem.
Mas o que eles não conseguem entender da origem do mundo é de como surgiu o DNA e de como surgiu o homem. Ok? É os dois problemas. Ou seja, então não tem como eu falar de que o homem veio do macaco? Não tem como eu falar que o homem veio do macaco. Mas eu consigo explicar que dos peixes veio os anfíbios, que dos anfíbios veio os répteis, dos répteis veio os primatas. Isso tudo é comprovado, de que nós viemos daí. Agora, de como vem essa origem, ou de como surgiu a primeira vida, a primeira molécula de DNA, eles não conseguem. Então vamos deixar esse problema aqui que a gente já vai resolver ele daqui a bocado. Pode passar. Então aqui é um exemplo do que é comprovado, por exemplo, de uma molécula que se torna outra molécula, depois se duplica várias... Isso aqui é um organismo fetal. E é quase uma representação da vida, se você for olhar como originou o mundo. De uma molécula que começa a duplicar várias, depois nós vamos quase um peixinho na barriga da mãe. É que esse desenho não mostra tudo igual, mas se você for olhar um feto normal da criação, parece que o nosso corpo, quando nasce, nós passamos por todo esse estado da evolução. Nós vemos ali uma ameba, depois vira um peixe, depois vira um réptil, até se tornar um ser humano. Ou seja, nós passamos por esse nível de evolução também. Então, agora vamos falar do espiritismo, do espiritualismo. Que o espiritualismo vai falar muito desse conhecimento, que é o que nós falamos, de quem eu sou, da onde eu vim. E aqui é a diferença de religião e filosofia, porque religião é uma verdade verdadeira que não tem justificativa. E a filosofia, o que significa filosofia? É o amor ao saber, ao conhecimento. E lembra, para ser um conhecimento tem que ser o quê? Uma crença verdadeira justificada. Só é conhecimento quando nós conseguimos justificar algo racionalmente. Então, se você pergunta para uma pessoa quem é Deus e ela não consegue justificar quem é Deus, aquele Deus para ela é uma crença, não é um conhecimento. E tudo isso vocês vão entender por quê na frente, porque na hora que a gente está fazendo nosso trabalho, ou qualquer tratamento com energia, se é uma crença, eu não tenho energia para fazer aquilo. Se eu não conheço e não consigo entender Deus como conhecimento, como verdade, vira uma crença, como acreditar em fadas, como acreditar em lobo mau. Por isso que é importante a gente entender o que é, entender o que é Deus, o que é energia, da onde a gente veio, como um conhecimento verdadeiro e justificado. Pode passar. Bem, então da história da espiritualidade vai falar muito, como já ouvimos aqui, tanto de Sócrates, como de Aristóteles, como de Platão. Eles foram as primeiras pessoas espiritualistas, tá? Normalmente a gente acha que espiritualista só nasceu agora, mas desde Sócrates e desde Platão, eles já acreditavam em algo fora da matéria. É o logos. Muitos gregos falam do logos, né? Que é a ideia criativa do logos. Então, para os gregos, é quase como se fosse o Deus para nós. É a intensidade criativa do logos. E depois vai falar muito de Allan Kardec, que escreve o Livro dos Espíritos, que foi a maioria dos espiritualistas, ou dessas terapias energéticas que a gente vê, eles não falam de onde são, tá? Mas vem daqui. Todas as terapias, magnetismo, energia, tanto que quando Allan Kardec foi um francês, ainda bem que foi um francês, porque se tivesse vindo isso do Brasil não ia ter tanta credibilidade. Então, até isso é espiritualidade. Deixa o francês fazer o livro, e depois manda, que foi, como que é o nome? Chico Xavier, depois de França, Brasil praticamente foi o país que transformou isso em religião. Pronto. E aí que está o ponto. É uma coisa que era para ser espiritualista, uma coisa que era para abrir a visão das pessoas, se transformou mais uma vez em religião. E é aqui que as pessoas se perdem. Porque eu costumo dizer, o que é religião? Religião é o que é espiritualidade? Religião é uma ferramenta de acesso à nossa espiritualidade. Então, a religião não é a chave é a espiritualidade. E aí foi o Allan Kardec, em 1857, era a época das mesas redondas, que ficavam se rodando. Ele era um professor cientista, também era cético, não acreditava em nada disso. E ele, tem alguma coisa aqui acontecendo, o que essas mesas estão mexendo? Deve ter algo inteligente por trás disso. Então, ele primeiro verificou que alguns realmente eram falsos, né? Era manipulação daquelas mesas, mas outros eram verdade. E aí ele começa a ter contato com médiuns, diferentes médiuns,
para fazer várias perguntas, desde a origem do mundo, desde o que nós somos, várias perguntas, e eles fazem para vários médiuns diferentes. E registra. E ele começa a ver que as respostas eram sei lá, era um casal de meninas, de irmãs, de 12 e de 14 anos, que recebiam os espíritos, era a época das cartas, psicografia, exatamente. E dali começa o espiritismo e começa o livro dos espíritos. Pode passar. Então, o que o espiritismo, o que no livro dos espíritos fala e que comprova sobre isso? Tá? Ele fala da existência de Deus, que é a inteligência suprema, são 5 princípios da espiritualidade. Da existência de Deus, que é a inteligência suprema, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. E essa parte da evolução é o que nós vamos ver e linkar com Darwin, da parte das ciências. Porque o Darwin diz que a evolução é aleatória e a evolução é pela matéria. Vamos ver o que o espiritismo diz. Vamos lá, todo mundo sabe do Big Bang. Então o que ele diz? Os espíritos dizem, né? Ele só foi o tradutor. Que havia o Big Bang, e antes do Big Bang, o mundo material diz o quê? Os cientistas dizem que havia o nada. Né? Mas já foi comprovado que o nada não existe. Certo? Por mais que fale que é nada, existe alguma coisa fora do nada que nós não conhecemos ou que nós não conseguimos ver. Então os espíritos de hoje em dia, já é comprovado até pelas ciências isso, de que antes do Big Bang havia Deus e havia o fluxo cósmico universal. Ou seja, ele fala fluido, porque nessa época, em 1857, nem havia o conceito de energia. Por isso que é complicado entender a espiritualidade, porque, vamos supor, se você pega para ler o livro dos Espíritos, se quiser pegar o tapete, pode ficar também à vontade. Se você pega o livro dos Espíritos, você vai ouvir falar muito de fluido. Por quê? Porque em 1857 nem tinha havido a primeira bomba atômica de conceito de energia. Então eles não falavam de energia naquela altura. Mas fluido, o que significa? Energia. Exatamente. Era a forma que eles conseguiam entender aquilo. Então ele fala que no início havia o fluido cósmico, que origina o princípio material e o princípio espiritual. Ou seja, esse princípio é onde dá a intelectualização da matéria. E aqui é onde vai começar a ficar... Eu sei, até então foi chato, mas é assim mesmo, vai melhorar. E aí o princípio espiritual é aquele que intelectualiza a matéria. Então o que ele vai dizer? Que tinha Deus, a Bíblia também vai dizer isso, ele dá o sopro da vida. Mais uma vez vamos entrar na respiração. E a própria respiração é que dá origem ao princípio espiritual. E o princípio espiritual é o que dá a informação. Por exemplo, de uma molécula a outra molécula, nós já conseguimos entender, certo? Da onde vem. Agora, por exemplo, essa mesa. Ela é feita do quê? De átomos e de moléculas, de partículas. Agora, o que faz essas moléculas estarem grudadas, terem informação? A gente falou que era do DNA, mas é o princípio espiritual. Então, por exemplo, nós falamos muito, vamos falar da criação do homem. Então, nós passamos das moléculas que cria outra molécula, que gera outra molécula, que dali começa a acontecer as coisas. Vamos supor pela física, passamos pelas cadeias ali dos elementos, né? Do hidrogênio, do oxigênio. Qual que é a informação? Da onde vem essa essência? É o princípio espiritual. O princípio espiritual é quem intelectualiza a matéria. Ou seja, o que faz um oxigênio ser um oxigênio e ajuntar com um hidrogênio e virar uma outra coisa? Tem uma força, né? A ciência já procura o que é isso. Qual é o conhecimento que faz uma coisa se ajuntar à outra? Né? Qual é a inteligência por trás disso? Ele fala que é o princípio espiritual. Esse princípio espiritual é informação. Ou seja, nós vamos ver um vídeo mais à frente. Alguém já ouviu falar do João de Barro, do pássaro João de Barro? Aquele que faz aquela casinha de barro? A gente vai ver um vídeo mais à frente. Mas o porquê que aquele João de Barro, aquele pássaro, consegue ter aquele conhecimento de fazer aquela casinha de barro? Aquilo... foi o passarinho, o pai dele que ensinou. Tá, mesmo um João de Barro, um passarinho, dentro de cativeiro, que nunca conheceu outro João de Barro, se você soltar ele vai conseguir fazer aquela casinha de barro. Que usa barro, palha e água. Nem eu, como engenheiro, sei fazer uma casinha de barro, mas tudo bem. Da onde vem aquela informação? Do princípio espiritual.
Princípio espiritual é a consciência de Deus. Pensa, por isso que existe a força da natureza, o conhecimento da natureza. Tudo vem desse princípio espiritual. Pode passar. Então, o princípio material, matéria, energia, partículas. O princípio material não evolui, é isso que a gente vai entender. A matéria não evolui. O que evolui é o princípio espiritual. Por exemplo, a força que permite as partículas se juntarem. Então, quando Deus criou o mundo e deu o sopro da vida, vem lá as moléculas, as partículas. Então, esse princípio espiritual vai entrar na área da física, não é? Ou seja, ele conhece todos os elementos, nitrogênio, oxigênio, nêutrons, prótons. Depois, quando ele conhece o princípio espiritual, é o que evolui, lembra? Eu sei que essa parte é muito complicada de entender, mas vamos tentar conseguir chegar e eu tenho alguns exemplos que vai deixar isso mais claro. Então, o princípio espiritual evolui toda a física, ele conhece todos os elementos, oxigênio, nitrogênio. Quando ele conhece toda a física, como eu disse, é ele que evolui. Então, ele dá um salto quântico e vai para a parte da química, das reações químicas. Ou seja, ele criou todas as moléculas, lembra lá da tabela periódica, né? Toda aquela tabela periódica vem da física. Tá vendo como era até importante a gente cabulou aula na escola? Depois eu tive que reestudar tudo isso também, porque na aula eu falava, isso não serve para nada. Mas há uns anos atrás eu fui perceber que isso servia para eu entender a mim mesmo. É por isso que a gente aprende isso na escola. A gente na altura não sabe para que serve, mas é para entender quem nós somos. Então esse princípio espiritual começa pela física, conhecendo toda a tabela periódica, ele dá um salto quântico de evolução, vai para a química. O que a química faz? Reações, combinações de uma coisa e da outra. Quando ele conhece toda a química, qual é o próximo passo? Biologia, que é a vida. Aí esse princípio espiritual vai passando por todos esses níveis de evolução. Ok até aqui? Então isso aqui é o que nós já falamos, que o espírito evolui junto com a matéria. Começa com um princípio inteligente simples, gradualmente se individualiza e se torna consciência. O que é espírito? Alguém sabe dizer o que é espírito? E aqui nós estamos chegando no ponto principal. Toda essa balela é para conseguir chegar aqui, tá? Consciência. Então vamos lá imaginar. O princípio espiritual, ele era coletivo, né? Todo esse princípio espiritual, essa força da natureza, vem da física, passa para a química, começa a se desenvolver, a fazer as reações químicas, passa para a biologia. E até aqui, até a biologia, que é essa parte da natureza, é uma consciência só, que é o princípio espiritual, que é um princípio, não é um princípio burro, mas não é um princípio simples. E daqui, que aí vem os macacos, realmente, por que eles acham, por que a ideia de que nós viemos do macaco é falsa? Porque um macaco, um orangotango, ele tem 16 milhões de neurônios. Um ser humano tem 87 bilhões de neurônios. A diferença é muito grande e é por isso que fala que existe esse salto quântico. Porque esse princípio espiritual, como eu disse, passa pela física, entra na química, vai para a biologia, domina tudo que tem que dominar. A partir daqui, essa consciência, esse espírito, esse princípio espiritual é coletivo. Por exemplo, animais têm espírito? Tem? Não tem consciência. Tem esse princípio espiritual simples, é uma consciência coletiva, é uma consciência junto com a floresta, como a terra, ou seja, é uma consciência coletiva. Quando esse princípio espiritual sai daqui da biologia até o macaco e dá o outro salto quântico, evolui, que é aquilo que as ciências não conseguem comprovar, como que existe essa evolução? Porque ele acha que vem da matéria, lembra? O evolucionismo acha que é a matéria que evolui, mas nós não, é o espírito que evolui. Então, quando o espírito, o princípio espiritual chegou aqui, fez a natureza, fez o fogo, fez a terra, fez as árvores, fez os pássaros, e ele evoluiu tudo que tinha que evoluir, e aí ele se evolui e o próximo passo é ter consciência de quem ele é. E aí se tornamos espíritos. Por isso que o espírito significa inteligência.
tá? É o espírito inteligente. E aí a gente vai entender. Pode passar. Então tá aqui as fases, olha, eu deixei escrito. Então, para vocês entenderem, a primeira fase é esse consciente primitivo, que é a alma em grupo, que é o princípio espiritual. Ou seja, é essa força que dá informação à Terra, como que imagina uma semente, tá? A semente, ela não tem nada ali. A semente é como se fosse o princípio espiritual. E Deus deu essa semente na Terra. E a Terra fez daquele princípio espiritual nascer uma árvore. Então, quando eu falo desse princípio espiritual, imagina essa semente que Deus brotou e fez tudo o que tinha para fazer. Só que dessa semente saiu essa árvore que somos nós, como espíritos. Acho que assim fica fácil de entender. Então, diz-me uma coisa. Na prática dessa consciência coletiva, é como se saísse um para dentro do corpo, que se une ao todo. Exatamente. Dentro de você tem um princípio espiritual. Nós viemos do coletivo para ir para o individualizado, mas conectado. Para voltar a se conectar. Exato. Para voltar à conexão. Só que qual é a diferença de todo esse consciência? Aqui é por isso que essa evolução do poder do pensamento. Por isso que Sócrates diz, penso, logo existo. Quando você está dentro da consciência coletiva, você não tem pensamento, você não tem livre-arbítrio. É como se fosse um organismo único. Mas quando ele evoluiu tudo, ele evoluiu para o espírito. Qual é a diferença do espírito? Eu tenho consciência de mim mesmo. Eu tenho pensamento. E essa é a nossa diferença do animal, da força da natureza. Mas essa também será a única forma do espírito evoluir, porque de outra forma, se não organismo não evolui essa parte. Não evoluir, exatamente. Ou seja, a matéria não evolui. O que evolui é o espírito.